Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, uma das coisas que a gente pode acabar deixando de lado, até muitas vezes pela pressa de querer entregar logo, de ter um MVP, de querer entregar o projeto, é a parte de segurança. Hoje a gente vai ver um pouquinho de algumas ferramentas que podem estar ajudando a gente a deixar a nossa aplicação um pouco mais segura, adicionando um limite de tamanho de request que a API pode receber, de limite de quantidade de requisições que ela pode receber. Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Então bora lá pro código? Aqui eu já abri uma pastinha aqui no VS Code pra gente estar iniciando. Eu vou estar criando aqui um projetinho, vou chamar ele aqui de backend. A gente vai criar uma rotinha simples e vai colocar alguns padrões de segurança. Eu vou dar entrar dentro da pastinha de backend. Vou dar o npm init -y aqui dentro. Vamos mudar o type para module, para ele entender import e export. Eu vou criar um arquivinho de server.js e vou adicionar o Express e criar uma rotinha básica só para a gente conseguir testar isso aqui. Baixar o Express. Eu vou baixar também as tipagens dele. Então, vamos adicionar aqui @types /express -d. Vamos aqui, importar Express, instanciar o app e dar app.listen. E vou colocar um callback só para avisar que o servidor está rodando. Vou dar um node só para ver se está tudo certo. Já está rodando. E vamos criar uma rotinha simples que a gente vai estar usando para testar. Vou criar uma rota post. O nome da rota vai ser security route. receber res. Aqui dentro. Só vou colocar esse set timeout aqui. Para quando ele chamar essa rota, ele esperar 2 segundos e dar um response-send nessa mensagenzinha aqui. Algo bem simples mesmo. A primeira biblioteca e ferramenta que a gente pode usar para melhorar a segurança é o Helmet, que é muito conhecida. Esse cara, ele vai adicionar algumas configurações dentro da nossa request. E o que são essas configurações? São basicamente esses carinhas aqui. Deixa eu até deixar aqui embaixo. Por exemplo, ele vai adicionar esses headers aqui dentro da nossa aplicação. E cada um deles vai estar fazendo uma tratativa simples para deixar a aplicação um pouco mais segura. Por exemplo, esse XSS Protection. Ele vai tentar proteger de vir do nosso header tags HTML que podem estar tentando fazer um ataque XSS. E o que é esse ataque XSS? É basicamente quando alguém que quer invadir a nossa aplicação tenta botar um script malicioso, por exemplo, nesse caso aqui no header da nossa aplicação, para tentar rodar alguma coisa. Nesse caso, esse header já vai estar mitigando isso aqui um pouco. Claro que não resolve 100% do problema, mas já tem alguma tratativa. Então, realmente, ele vai estar setando tudo isso por padrão para a gente já. Então, vamos instalar ele aqui. npm. Opa, a gente já instalou realmente na realidade. E para adicionar é bem simples, é só colocar ele como middleware. Então, helmet. E importar ele também, né? Importante. Helmet from helmet. Show. Vamos rodar para ver se está funcionando. Beleza. O próximo que a gente vai adicionar é o ToBusy.js. E o que esse cara vai estar fazendo? Ele vai estar verificando se os processos do Node chegaram no limite que ele deve parar de aceitar request. Por exemplo, alguém fazendo várias requests muito grandes para a nossa API, fazendo 20 mil requests dentro de 1 minuto, dentro de 1 segundo. Então esse cara vai estar tratando isso. Eu vou estar criando aqui um arquivo ToBusy.js. Dentro desse cara aqui eu vou importar a biblioteca from ToBusy.js e vou criar uma função que a gente vai estar passando como middleware lá no Express. Que vai ser ToBusyCheck, pode ser? Que vai receber os parâmetros do Express. E esse cara, o que ele vai fazer? Ele tem uma função, que é a própria ToBusy, que o que ela verifica? A gente pode botar até o mouse aqui em cima para ver. Aqui ele não vai aparecer porque a gente não adicionou tipagem. Vamos adicionar aqui antes. @types -d. Se a gente deixar o mouse aqui em cima, ele mostra aqui pra gente. Retorna true se os processos estão muito ocupados. Então, se tiver muita coisa sendo processada e o Node não for aguentar, ele vai trazer sim nisso aqui. Então, se isso acontecer, a gente vai dar um res.status 503.send server to busy. E esse status 503 basicamente diz que o recurso está indisponível. Nesse caso, é por causa que o servidor vai estar muito ocupado. E se isso não acontecer, ou seja, se a aplicação fluir normalmente, a gente vai rodar um next para ele continuar rodando tudo que ele precisa rodar. Agora só vamos importar esse cara ali no nosso server. Vou importar aqui o ToBusy.check. E vou passar ele como middleware. E vamos testar esse cara para ver se ele realmente está funcionando. Aqui não preciso chamar. Vamos testar ele aqui. Eu vou criar outro projetinho aqui do lado.
para testar essa rota. Eu vou iniciar o projeto, né? Então eu vou chegar dentro de teste npm init-y. Aqui dentro eu vou criar um index.js. Dentro do package.json eu vou colocar também o type aqui, né? Type module. E no index, a gente vai só instalar nesse projeto o Axios, que a gente vai estar fazendo um scriptzinho bem básico para a gente estar chamando várias requests ao mesmo tempo para o nosso back-end. Então eu vou criar aqui uma função async function make requests to busy. Pode ser. Eu vou criar uma array de requests. E eu vou estar dando um for em um número alto de requisições. Ou seja, eu vou trocar esse valor aqui pela quantidade de requisições que eu quero que esse método faça. Eu vou criar uma variável aqui num requests. E eu vou colocar aqui 20, por enquanto. E aqui dentro eu vou passar esse valor aqui. E aqui dentro eu vou dar um request. Requests aqui. Opa. Requests.push. Axios.get. .post nesse caso. E eu vou botar a minha rota. http://localhost. Eu acho que era 3000. Isso, a 3000 é a porta que eu coloquei. /security route. E por fim, eu vou dar um await promise.all dentro dessas requests, para ele executar todas essas chamadas. E vou dar só um log ao requests completed. Show! Vou só chamar esse cara aqui embaixo, agora a gente já pode testar. Vou splitar aqui meu terminal, para a gente testar isso aqui. Primeiro, eu vou estar iniciando meu back-end, vou iniciar o servidor. Opa, aqui ele quebrou, vamos ver o que aconteceu. Ele não entendeu a importação porque aqui não tem o JS. Show. Agora a gente já pode testar. Com a aplicação rodando, eu vou rodar o meu script. Vamos ver. Ele terminou todas as requests, mas ele não apitou nada. Porque a gente está fazendo poucas requests aqui e não está dando para parar os processos do Node. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor muito alto, 20.000 requests. Vamos rodar de novo. Esperar um pouquinho para ele executar tudo. Aqui, depois de um tempinho, olha aqui o que ele retornou para mim. Retornou a request aqui inteira. E olha aqui o data, server to busy. Quando a gente fez uma quantidade muito alta de requests, ele já está travando para a gente. Já criando uma camadinha bem boa de segurança. Agora, vamos para a próxima ferramenta. A próxima vai ser um que é muito conhecido também, que é o Rate Limiter. Que aqui a gente vai estar usando o específico para o Express. Então, bora criar. Vou até já criar um métodozinho para ele. Rate limiter.js. A gente vai instalar aqui no nosso back-end o Express Rate Limit. Vamos importar ele aqui. Rate Limit from Express Rate Limit. Export const Rate Limiter igual Rate Limit. E vamos passar aqui um objeto. Esse cara, o que ele recebe? Ele vai estar basicamente limitando a quantidade de requests que um provedor pode fazer dentro de um certo tempo. Ou seja, a gente limitar, por exemplo, por hora, o cara que estiver fazendo chamada para essa API pode só fazer 100 requests, 200, 1000, 10.000 requests. Então a gente vai estar limitando isso aqui. O máximo eu vou colocar, por exemplo, 100. E o intervalo de tempo eu posso colocar, por exemplo, 24 vezes 60 vezes 60 vezes 1000. Porque aqui ele vai estar registrando em milissegundos, então eu tenho que fazer todo um cálculo aqui. Mas basicamente isso aqui vai ser em 24 horas. E eu vou soltar uma mensagem para quando ele chegar nesse limite. You have exceeded the 100 requests. Beleza, agora bora importar esse cara no server. app.useRateLimiter. Já está importando aqui. E já bora testar ele. Vamos dar um node no server. Nada quebrou. E vamos rodar o nosso script lá que está enviando 20.000 requests. Aqui, depois de um tempinho, ele chegou no limite de 100 requests em 24 horas. Porque a gente está enviando 20.000 aqui nesse outro script, já batendo o limite. Aí se eu enviar, por exemplo, 100 e reiniciar o servidor. Agora ele conseguiu executar normalmente, porque ele não chegou a bater o limite que a gente colocou ali na biblioteca. Agora, o próximo que a gente vai adicionar é um cara que basicamente toda a aplicação Express vai estar usando, que é o Course. Então vamos adicionar ele aqui, import Course from Course.
E vamos estar usando ele como middleware também. Mas esse cara, o que a gente vai estar usando ele para tratar a segurança? A gente basicamente, no Cores, a gente tem uma configuração. Só vamos adicionar as tipagens dele aqui. Opa, tipagem errada. /cores. A gente basicamente vai estar especificando quais URLs que podem fazer chamadas a essa API. Para a gente não permitir, por exemplo, um endereço estranho, um IP estranho de uma máquina fazer chamada para o nosso servidor. Então aqui a gente vai estar colocando o origin. Eu nesse caso vou estar colocando só um, mas existe a possibilidade de colocar vários. Eu posso colocar, por exemplo, http://google.com.br. Claro que isso aqui é um exemplo fictício, mas aqui seria, por exemplo, a URL do front-end que estaria chamando essa API, por exemplo. Agora, outro que a gente pode estar adicionando é o body parser. Muita gente já usa o body parser para o Express estar aceitando JSON. Claro que a gente também pode usar o express.json aqui mesmo para fazer isso, mas muita gente chega a usar o body parser. E esse cara, ele tem uma tratativa bem interessante que a gente pode usar. Opa. Que a gente pode limitar o tamanho de uma request que a gente está recebendo. Para não deixar, por exemplo, dentro de um post, a gente receber 10 megas, 20 megas de informação sem necessidade. Então, aqui eu vou colocar um app.use body parser.json e eu vou tacar aqui um limit 10 KB, por exemplo. Mas, ao invés de a gente estar utilizando o body parser, isso aqui é uma regrinha bem simples, que a gente nem precisaria usar uma biblioteca, instalar tudo isso aqui. A gente pode fazer direto um middleware que vai fazer uma regrinha bem simples para ver o tamanho da request. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui um middleware bem simples, que vai receber hack has next, que eu vou verificar o tamanho da request que eu estou recebendo. Então, eu vou colocar aqui um valor que vai ser o max length, que vai ser o cara que vai ver o tamanho da minha request, ou seja, o valor máximo que eu quero que a request tenha. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 1024. Pode ser 1024 bytes aqui no caso. E eu vou verificar se o hack.headers content, cadê? Content length, que se esse cara aqui vai ser maior ao meu valor do meu max length. Eu vou fazer a mesma verificação parseada já para inteiro, né? Só para garantir que ele vai estar vendo que é um número. E eu vou estar colocando o valor de max length aqui. Se o valor da minha request for maior que o valor que eu delimitei ali, eu vou retornar um res status 413 e eu vou enviar um payload to large. Senão, ele vai seguir a aplicação normalmente. Vamos testar para ver se aqui está funcionando? Eu vou enviar aqui uma request pequena primeiro. Vamos aqui. Enviar, ele passou. Agora, vamos enviar uma request com um valor de string bem grande. Ele já deu um payload to large. E vamos logar aqui o que ele está recebendo. Vamos logar aqui o parseInt no valor. Opa, faltou um parênteses. Vamos rodar aqui. Ele está recebendo 46.053 bytes. E assim a gente já está limitando o tamanho da nossa request para ninguém enviar, por exemplo, gigas de informações dentro de uma rota que não faria sentido enviar isso. Então é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Claro que essas tratativas de segurança são coisas simples. Por exemplo, esse rate limiter que a gente setou aqui, a gente poderia estar tratando ele direto lá no Nginx, por exemplo. O próprio Nginx a gente consegue configurar isso para limitar essa quantidade de requests, mas isso são coisas que já vão ajudar a nossa aplicação a ter algumas camadas a mais de segurança. Valeu, gente, por terem assistido até aqui. Dê um like no vídeo, agradeço demais. E é basicamente isso. Valeu, gente. Falou.